Milionário fica chocado ao salvar mendiga negra que desmaiou de fome aos 20 anos. Era um dia nublado quando Camila, uma jovem faxineira de 20 anos, deslizou pelo corredor luxuoso do Hotel Crystal. As luzes brilhantes e as toalhas brancas imaculadas pareciam um mundo distante. O peso do exaustivo dia de trabalho a acompanhava como um fantasma invisível que sussurrava sua derrota. São apenas segundos antes de mais um desmaio. O desespero em seu estômago se intensificava, mas ela precisava do salário, da esperança de um dia melhor. E quando o mundo à sua volta começava a escurecer, o chão a encontrou. Uma multidão se formou. Olhares curiosos, sussurros surpresos. Ela é apenas uma faxineira, alguém murmurou. Outros apontavam e riam. Então emergiu do meio da multidão um homem alto, com um terno impecável e cabelos grisalhos que reluziam sob o brilho das luzes. Roberto Melo, o milionário proprietário do hotel, estava ali, e a expressão de choque em seu rosto revelou que ele... Apenas o frio do chão contra suas costas. Ele a levou rapidamente para fora. Mas o que fez após isso foi um verdadeiro escândalo. Ao invés de chamar uma ambulância, decidiu a levar para a sua casa. Naquele momento, a história de um salvador e de sua vítima se desenrolava como um filme. Sentidos agudos, a própria vida de Camila se tornava um enredo digno de notícia. Um ato de bondade? Ou outra jogada de marketing? Pensaram muitos. Patrícia, a gerente do hotel, observava dali com um olhar de desprezo. Quando Camila voltou a si, seus braços e pernas pareciam pesados. Sentia-se uma estranha no meio de toda aquela opulência. Desculpe, não posso ter isso no meu hotel. Patrícia sussurrou, à espreita, como uma sombra. A tensão entre ambas era palpável. Patrícia, sempre implacável, decidiu demitir Camila por conta daquele desmaio embaraçoso. Você estava fazendo uma cena. Isso não se faz, esbravejou. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. O peso da acusação forjada a atingiu como um golpe. A injustiça a deixou sem chão, até que Mateus, seu colega, se aproximou e segurou sua mão. Não vamos deixar isso barato, Camila. Você merece respeito. Olhares atravessados, sussurros. Camila passou as noites pensando. A vida que levava, o esforço em cada segundo de trabalho. O quanto tinha que lutar. E em meio a isso, uma revelação poderosa emergiu. Roberto Melo, o milionário herói, tinha um passado sombrio que se conectava à sua mãe. Um segredinho sigiloso que fazia o coração de Camila tremer. E agora, um novo mistério surgiu. Como uma flor em meio ao asfalto. A pergunta pulsava em sua mente. O que seu passado poderia trazer à tona? Essa conexão inexplicável, que parecia mágica, agora colocava em xeque sua busca por justiça. A dor no peito se transformou em determinação. Ela não era mais apenas uma faxineira. Camila era uma mulher decidida a descobrir a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Camila estava perdida em seus pensamentos, absorta entre possibilidades e a amargura da injustiça. Afinal, ela já imaginava que, mantendo-se firme, poderia vencer. Mas então o telefone de Roberto tocou. Era uma ligação inesperada, mas não era de um negócio qualquer. A voz à outra ponta era familiar e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O homem que andava em círculos por sua mente, um homem que fazia parte da sua vida, mas que ela nunca soube. A filha dele. Roberto, preciso que você venha me ver. É sobre ela, a Camila. O mundo dela parou. O eco daquela frase reverberou em seu interior. Ela só conseguia pensar nas implicações disso. Assim que Roberto desligou, seus olhos estavam cheios de uma determinação que Camila nunca tinha visto. Ele se virou para ela, a expressão séria, como um predador que acabara de avistar sua presa. Camila, eu quero que você saiba de algo. Há mais em nossa história do que você imagina. Sua voz tremia. Camila sentiu um frio na barriga. O que ele poderia dizer que mudaria tudo? De repente, as portas se abriram e Patrícia entrou no ambiente cheia de presunção. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, com um tom inquisitivo. As palavras cortaram o ar, como uma faca. Camila se encolheu, prendendo a respiração. Novidades, Patrícia! Roberto respondeu, sem pedido de desculpas. Camila não é apenas uma faxineira. Ela é uma parte importante da minha vida. Camila franziu a testa, tentando entender. O que Roberto queria dizer? Patrícia ficou em silêncio, parecendo avaliar a situação. E por um momento que pareceu eterno, a tensão pairou no ar. Você não pode estar falando sério, Roberto. Ela disse, seu tom agora mais ameaçador. Isso não pode ser verdade. Sim, é. Roberto se determinou. Os olhares de Camila e Patrícia se cruzaram, e o choque na face da gerente era claro. Camila desejava rasgar aquele momento com todas as suas forças, mas estava paralisada. Você não sabe o que está dizendo! Patrícia insistiu, agora com os olhos cheios de desdém. Você não pode fazer isso! Tem mais em jogo do que você pensa! A pressão aumentava. Camila sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando. Eu conheço a verdade! Roberto disse, forçando suas palavras para a frente. Eu conheço sua mãe, Camila! O silêncio caiu e, ao mesmo tempo, os murmúrios da multidão começaram a ecoar. O que ele estava insinuando? Ela conhecia sua mãe, mas não da forma que ele estava revelando. O nó na garganta dela apertou. O que ele queria dizer? Como as peças se encaixavam. A tensão estava palpável. Patrícia se virou para Camila, agora com um olhar de desprezo absoluto. Mantenha-se longe dele, menina. Você não pertence a esse mundo. E em um movimento súbito, ela deu 2 passos em direção a Roberto. Você vai se arrepender disso. Camila sentiu uma onda de adrenalina. A raiva subiu como uma tempestade. Eu não sou quem você pensa que sou, gritou. Uma parte dela estava desesperada por respostas. Outra era pura indignação. O chão estava desmoronando. E a verdade estava prestes a vir à tona. Você não sabe quem foi a sua mãe. Roberto sussurrou. A voz baixa, quase um mastigar das palavras. Camila sentiu o coração acelerar de medo. A revelação parecia estar mais próxima. Mas o que significava isso para a sua vida? O que ele sabia que poderia mudar tudo? Enquanto os olhares da multidão giravam em sua direção, Camila se sentiu como uma tremedeira.
e ela não sabia como reagir, mas tinha certeza de uma coisa: a vida dela nunca mais seria a mesma. A pergunta ecoava em sua mente: que realmente era ela? E antes que pudesse processar tudo, uma sirene rompeu ao longe, cruzando a comunicação, como o grito de um anjo da morte. Camila virou-se para a porta e, de repente, o que ele queria dizer? Mas antes que pudesse se aprofundar nessas perguntas, o som de sirenes se aproximando cortou o ar e uma tensão palpável tomou conta do ambiente. Patrícia, percebendo a urgência, virou-se abruptamente para a porta. O que está acontecendo aqui? A expressão dela era de desprezo e desconfiança, como se estivesse ali para se certificar de que Camila não teria uma chance de subir na vida. Enquanto a sirene se aproximava, a multidão do lado de fora começava a murmurar, inquieta: Roberto, quem é essa mulher? Camila se esforçou para manter a calma, mas sua voz tremia. O coração dela batia em um ritmo acelerado, como se sentisse o peso de todo o mundo em seus ombros. Roberto hesitava, os olhos fixos em Patrícia, como se estivesse ponderando sua próxima palavra. Mas antes que pudesse responder, uma porta se abriu violentamente. Um grupo de policiais entrou e a sala imediatamente se encheu de barulho e alerta. Estamos procurando por Camila. A voz de um dos oficiais ressoou, cortando através da tensão. O mundo dela congelou. Eles estavam atrás dela. Camila, você precisa vir conosco. O policial continuou, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. O coração dela despencou. O que estava acontecendo? Por que a polícia a procurava? Uma sensação de pânico começou a se infiltrar em seu estômago. Por que eu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. O oficial trocou olhares com Roberto, que parecia cada vez mais tenso. O que você sabe sobre sua mãe? O policial parecia sereno, mas a pressão nas palavras causou um frio profundo em Camila. Eu não sei sobre o que você está falando. O que minha mãe tem a ver com isso? A confusão se transformou em angústia, e o ambiente vibrava com o eco da incerteza. Patrícia estava agora parada, rígida como uma estátua, enquanto os olhares na sala se tornavam observadores do sofrimento de Camila. Temos informações de que ela está envolvida em algo muito sério, Camila. Estamos aqui para proteger você. O policial adicionou, mas as palavras dele soaram mais como uma ameaça do que uma ajuda. Camila sentiu o nó se apertar em sua garganta. Me proteger? Mãe, o que você sabe? Uma raiva crescente pulsava dentro dela, enquanto a voz de Patrícia soou cortante. Você não sabe de nada. Única razão de estar aqui é para atrapalhar. Camila encarou Patrícia, mas logo seu olhar se desviou para Roberto, esperando uma resposta. Mas ao invés de palavras, o silêncio pairou entre eles, como se tudo estivesse desmoronando. Basta, Camila! Roberto interrompeu. A força em sua voz, de alguma forma, trouxe um pouco de clareza à confusão. A sua mãe, ela é parte de uma rede maior, algo que eu nunca quis que você soubesse. E quando o passado ressurge, ele traz consigo sombras que podem engolir quem não está preparado. Os murmúrios começaram a crescer na sala. A multidão ouvia atentamente. O pensamento de que sua mãe poderia estar envolvida em algo criminoso lhe causou náusea. O chão estava desmoronando sob seus pés, e agora a busca por resposta se tornava uma corrida desesperada. Ela fez uma pergunta que estava presa em sua mente.
Onde ela está? O que aconteceu com ela? Um tremor passou pela expressão de Roberto. Ela desapareceu, mas eu posso te ajudar a encontrar a verdade. Nesse momento, tudo mudou. A frustração, a tristeza, a raiva se uniram em um único grito de determinação dentro dela. Um novo mistério se formou no ar. E de repente, a busca por respostas não era mais apenas sobre sua vida como faxineira. Era sobre quem ela realmente era. Enquanto o grupo de policiais se preparava para a próxima ação, Camila sentiu um arrepio. A revelação de que sua mãe estava em perigo, envolvida em uma rede perigosa, mudava tudo. E ao olhar no rosto de Patrícia, ela percebeu que havia mais segredos do que nunca imaginara. As luzes do hotel pareciam se apagar, enquanto a verdade começava a emergir das sombras. E no fundo da consciência de Camila, uma pergunta ecoava. O que mais ela ainda não sabia? O futuro era incerto e tudo o que ela queria era descobrir como essa história se desenrolaria. Camila estava perdida em seus pensamentos, cheia de incertezas sobre o que acabara de ouvir. A revelação de Roberto sobre sua mãe pulava em sua mente como um eco insuportável. Quem era essa mulher que ele citava? O que ele queria dizer? Mas antes que pudesse se aprofundar nessas perguntas, o som de sirenes se aproximando cortou o ar, e uma tensão palpável tomou conta do ambiente. Patrícia, percebendo a urgência, virou-se abruptamente para a porta. O que está acontecendo aqui? A expressão dela era de desprezo e desconfiança, como se estivesse ali para se certificar de que Camila não teria uma chance de subir na Vi. Roberto, quem é essa mulher? Camila se esforçou para manter a calma, mas sua voz tremia. O coração dela batia em um ritmo acelerado, como se sentisse o peso de todo o mundo em seus ombros. Roberto hesitava, os olhos fixos em Patrícia, como se estivesse ponderando sua próxima palavra. Mas antes que pudesse responder, uma porta se abriu violentamente. Um grupo de policiais entrou e a sala imediatamente se encheu de barulho e alerta. Estamos procurando por Camila! A voz de um dos oficiais ressoou, cortando através da tensão. O mundo dela congelou. Eles estavam atrás dela. Camila, você precisa vir conosco. O policial continuou, fazendo um gesto para que ela se aproximasse. O coração dela despencou. O que estava acontecendo? Por que a polícia a procurava? Uma sensação de pânico começou a se infiltrar em seu estômago. Por que eu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. O oficial trocou olhares com Roberto, que parecia cada vez mais tenso. O que você sabe sobre sua mãe? O policial parecia sereno, mas a pressão nas palavras causou um frio profundo em Camila. Eu não sei sobre o que vocês estão falando. O que minha mãe tem a ver com isso? A confusão se transformou em angústia e o ambiente vibrava com o eco da incerteza. Patrícia estava agora parada, rígida como uma estátua, enquanto os olhares na sala se tornavam observadores do sofrimento de Camila. Temos informações de que ela está envolvida em algo muito sério, Camila. Estamos aqui para proteger você? O policial adicionou, mas as palavras dele soaram mais como uma ameaça do que uma ajuda. Camila sentiu o nó se apertar em sua garganta. Me proteger? Mãe? O que vocês sabem? Uma raiva crescente pulsava dentro dela, enquanto a voz de Patrícia soou cortante. Você não sabe de nada. A única razão de estar aqui é para atrapalhar. Camila encarou Patrícia,
Mas logo seu olhar se desviou para Roberto, esperando uma resposta. Mas ao invés de palavras, o silêncio pairou entre eles, como se tudo estivesse desmoronando. Basta, Camila! Roberto interrompeu. A força em sua voz, de alguma forma, trouxe um pouco de clareza à confusão. Sua mãe? Ela é parte de uma rede maior. Algo que eu nunca quis que você soubesse. E quando o passado ressurge, ele traz consigo sombras que podem engolir quem não está preparado. Os murmúrios começaram a crescer na sala. A multidão ouvia atentamente. O pensamento de que sua mãe poderia estar envolvida em algo criminoso lhe causou náusea. O chão estava desmoronando sob seus pés e agora a busca por respostas se tornava uma corrida desesperada. Ela fez uma pergunta que estava presa em sua mente. Onde ela está? O que aconteceu com ela? Um tremor passou pela expressão de Roberto. Ela desapareceu! Mas eu posso te ajudar a encontrar a verdade. Nesse momento, tudo mudou. Uma explosão surda ecoou do lado de fora, seguida de gritos. Camila viu Patrícia estancar, o rosto pálido, as mãos tremendo. Antes que Camila pudesse reagir, a porta atrás dos policiais se abriu com um estrondo, revelando um homem encapuzado, uma arma em punho. O choque fez Camila prender a respiração. Saia! Ele gritou, empurrando um dos policiais. A sala virou um caos. Os gritos aumentavam e as pessoas começaram a correr. Fiquem onde estão! O policial, agora em posição de defesa, tentou manter o controle, mas a situação já estava fora de controle. Camila se sentiu paralisada, assustada, enquanto o homem olhava para ela, como se a reconhecesse. Camila! O homem gritou. Você precisa ouvir a verdade. Veio até você. Todos se viraram para ele, a confusão se intensificando. E nesse momento de desespero, os olhos de Camila brilharam com uma nova esperança. Sua mãe não é quem você pensa que é. Ela não é a vítima, mas a responsável por tudo isso. O mundo dela desmoronou e a verdade ameaçava esmagá-la. O que isso significava? O silêncio após a revelação era ensurdecedor. E por um instante, tudo parecia não fazer sentido. A equipe policial não sabia o que fazer. As pessoas ao redor estavam em alvoroço. Enquanto cada um lutava contra os próprios impulsos, Camila teve certeza de que sua vida nunca mais... O mundo de Camila estava uma tempestade. As palavras do homem encapuzado reverberavam em sua mente. Ele contou que sua mãe, a mulher que ela mal conhecia, estava no centro de algo sombrio. A verdade gritou como um furacão e tudo parecia desmoronar ao seu redor. O policial, empoleirado no meio da confusão, deu um passo à frente, o braço posicionado em defesa. Mas Camila estava paralisada, agarrada por uma mistura de medo e um desejo ardente de saber mais. A sala estava cheia de gritos, mas todos soaram distantes, como se o tempo tivesse desacelerado. Então, tudo mudou em um instante. O que você quer dizer? Camila perguntou, a voz cortando a tensão. O homem encapuzado sorriu. A verdade não é o que você pensa. Sua mãe não está em perigo. Ela é parte da ameaça. Seu olhar penetrante encontrou dela, e o choque a atingiu como uma onda fria. Eu não acredito! Camila gritou, o coração batendo forte em seu peito. Ela não pode ser... Ela sempre me disse que me amava. Alguém na sala tossiu, e o ar parecia espesso de um pânico coletivo. Patrícia, já sem palavras, observava a cena com um interesse quase cínico. Você precisa entender, Camila.
O homem insistiu. A sua mãe foi uma peça-chave em tudo o que aconteceu. Ela tinha um plano que envolve você agora. A última frase dele circulou na sala, deixando todos em silêncio, como se o mundo tivesse esfriado. As mãos de Camila começaram a tremer. Não, isso não faz sentido. Ela olhou para Roberto, esperando ver uma expressão de apoio. Mas ele estava em choque, a mandíbula tensa. Roberto, você sabia de tudo isso? Disse, a frustração transbordando. Ele hesitou, e essa pausa foi tudo que Camila precisava para perceber que poderia estar sozinha. O eco das palavras do homem encapuzado ainda ressoava em sua mente. A sua mãe não é uma vítima. Sentiu um nó no estômago. A raiva crescia. Chega! Camila gritou, e o som de sua voz cortou a sala. Onde está a minha mãe? Onde ela está agora? Cada palavra saía entrecortada. Cada sílaba carregava um peso de desespero. Nesse instante, o homem encapuzado, ainda com a arma em punho, olhou para ela com olhos que pareciam conhecer segredos antigos. Ela está mais perto do que você pensa, ele disse. Infelizmente, não posso te dar toda a verdade aqui. O que eu posso fazer é te levar até ela. Mas você precisa nos ajudar. A sala virou um caos novamente. O que você quer dizer com isso? Um dos policiais perguntou, tentando entender o que estava acontecendo. É simples, o homem respondeu, como se a resposta estivesse gravada na ponta da língua. A sua mãe, ela fez escolhas. E agora, para salvar a sua pele, você precisa tomar o lugar dela. Essa última frase fez o coração de Camila parar. O peso da revelação a esmagou. Salvar sua mãe? Tomar o lugar dela? O que isso significava? Eu não vou fazer nada disso, retrucou a voz firme. Mas a dúvida engatilhava um receio dentro dela. E enquanto todos na sala a observavam, o homem encapuzado disse uma frase final que poderia quebrar tudo. Se você não for, sua mãe pagará o preço. E você também. Camila sentiu a saliva descer pela garganta, um calor a consumir. O que estava acontecendo? A ideia do que sua mãe poderia estar envolvida pairava no ar. E com isso veio um medo avassalador de que talvez tudo o que ela sempre soube, tudo o que sempre acreditou, fosse uma completa mentira. A sala estava em silêncio, as pessoas observando com olhos arregalados. Camila olhou para Roberto, que parecia ter se perdido em seus próprios pensamentos, e Patrícia, com seu olhar observador, agora estava apenas atenta, como se estivesse... Ela queria sair daquela sala, mas também queria saber a verdade que poderia definhar seus sonhos, o futuro que desconfiava que construíra. Então o que você vai fazer? O homem encapuzado perguntou, sua voz grave quebrando o silêncio. Camila olhou ao redor, desesperada por respostas. A vida dela estava nos trilhos, mas agora tudo parecia um descarrilamento. O que ela iria escolher? Em quem ela poderia confiar? Naquele momento, ela percebeu que a vida dela nunca mais seria a mesma. A linha entre o bem e o mal estava borrada, e a batalha por sua identidade estava apenas começando. Camila estava no limiar de uma verdade devastadora. Sua mente girava em torno das palavras do homem encapuzado. Tomar o lugar da mãe? Todo o ar parecia ter evaporado.
Mas a sala estava cheia de tensão e gritos, e naquele momento tudo parecia congelado. O homem encarava Camila, determinado. Ela não sabia o que esperar. "Você não pode fazer isso!" gritou um dos policiais, sua voz cheia de incredulidade. A sala pulava entre o caos e a expectativa, como uma montanha russa de emoções. Camila sentia o seu coração disparar. "Onde está minha mãe?" Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora, como um trovão que rasgava o céu. A porta se abriu abruptamente e um grupo de homens, todos agitados, entraram em disparada na sala. "São eles!" gritou um deles, parecendo ofegante. "Estamos cercados! A cena virou um frenesi!" Patrícia, com o semblante branco, recuou. Os policiais trocaram olhares de desespero. Camila estava em choque, vendo o pânico se espalhar como fogo. O homem encatusado, seu rosto sob a sombra, sorriu com uma confiança melancólica, mas rapidamente se virou, percebendo a gravidade da situação. "Vamos, Camila! Agora!" Ela hesitou, lutando contra os sentimentos de insegurança que invadiam seu ser. O que está acontecendo?" A questão ficou pairando no ar, como uma pergunta sem resposta, ecoando em sua mente. "Camila, você não tem tempo! Eles vieram atrás de você!" O homem agiu rapidamente, segurando seu pulso, enquanto a multidão na sala começava a se dispersar, incapaz de lidar com o que estava acontecendo. Os homens de fora já começaram a entrar, e os gritos se intensificaram. "Aqui, rápido!" Um dos líderes do grupo gritou, enquanto arrastava um colega ferido. O caos estava prestes a tomar conta de tudo, e em meio a essa confusão, Camila viu o que nunca imaginou. Um dos homens no grupo, esbaforido com a camisa rasgada, olhou diretamente para ela. Era alguém que ela conhecia. "Otávio!" Sua voz tremeu. O coração de Camila parou. Otávio, um amigo de infância. Ele havia desaparecido anos atrás e sempre acreditou-se que tinha se envolvido em problemas sérios. "Camila! Oissa!" ele gritou. Sua voz era uma súplica desesperada. "Você precisa saber a verdade. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo!" A conexão entre eles parecia como um cordão umbilical, e Camila sentiu a esperança reviver em seu peito, mas também uma onda de desespero. "O que você está fazendo aqui? Por que você está com eles?" "Não tenho tempo para explicar." Otávio lançou um olhar para o homem encapuzado, e que estava se posicionando na frente de Camila como um escudo. "Mas você precisa entender, a sua mãe não é quem você pensa. Ela está no comando de tudo isso. Você é uma peça nesse jogo." Ele gesticulou, trazendo a urgência de suas palavras. Sangue escorreu pelo braço de um dos homens do atual grupo, e Camila sentiu o coração afundar. "Isso não pode ser verdade. Ela me amava. Sempre me disse." A voz dela fraquejou, e a ideia de que sua mãe poderia ser culpada esmagava sua sanidade. "Camila, não!" Otávio exclamou. A sinceridade em seus olhos era como uma luz. "Ela tem segredos profundos. Segredos que podem te destruir. É por isso que estavam atrás de você. Eles precisam de você para completar o plano dela." E em um movimento rápido, a verdade estourou como um balão furado, arrombando as verdades que ela pensou que conhecia. Camila começou a tremer. Uma lâmpada na sala pisca, como se o universo estivesse pedindo para que ela acordasse. "Você não pode me dizer que ela está envolvida com essas pessoas." O choque a paralisava,
E ela olhou para Roberto buscando calor e denominação. Mas o olhar dele era vazio. O que isso significava para ela? A imagem da sua mãe começava a se desvanecer como areia entre seus dedos. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ensurdecedor cortou a sala. Uma explosão exterior. A estrutura ao redor dela começou a tremer, com destroços caindo. Camila sentiu a adrenalina correr por suas veias. O pânico se espalhou e a realidade ficou atrasada. Vamos! O homem encapuzado gritou, puxando-a. Mas Camila hesitou, presa entre a dúvida e a realidade. Você está pronta para descobrir quem você realmente é, Camila. As palavras dele foram um convite. E enquanto os gritos ecoavam e a fumaça começava a encher o espaço, a mente de Camila fervia. Ela queria respostas, mas tinha medo do que poderia encontrar. E naquela confusão, um eco estava se formando. Uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Algo ainda mais profundo, com um cheiro de fumaça e o caos em volta. A única certeza que ela tinha era: sua vida nunca mais seria a mesma. Mas a grande pergunta permanecia, sufocante e implacável. Quem ela realmente era? E o que mais estava escondido nas sombras? Camila estava no limiar de uma verdade devastadora. Sua mente girava em torno das palavras do homem encapuzado. Tomar o lugar da mãe? Todo o ar parecia ter evaporado, mas a sala estava cheia de tensão e gritos, e naquele momento tudo parecia congelado. O homem encarava Camila, determinado. Ela não sabia o que esperar. Você não pode fazer isso! Gritou um dos policiais, sua voz cheia de incredulidade. A sala pulava entre o caos e a expectativa, como uma montanha russa de emoções. Camila sentia o seu coração disparar. Onde está minha mãe? Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou do lado de fora, como um trovão que rasgava o céu. A porta se abriu abruptamente e um grupo de homens, todos agitados, entraram em disparada na sala. São eles! Gritou um deles, parecendo ofegante. Estamos cercados! A cena virou um frenesi. Patrícia, com o semblante branco, recuou. Os policiais trocaram olhares de desespero. Camila estava em choque, vendo o pânico se espalhar como fogo. O homem encapuzado, seu rosto sob a sombra, sorriu com uma confiança melancólica, mas rapidamente se virou, percebendo a gravidade da situação. Vamos, Camila! Agora! Ela hesitou, lutando contra os sentimentos de insegurança que invadiam seu ser. O que está acontecendo? A questão ficou pairando no ar, como uma pergunta sem resposta, ecoando em sua mente. Camila, você não tem tempo! Eles vieram atrás de você! O homem agiu rapidamente, segurando seu pulso, enquanto a multidão na sala começava a se dispersar, incapaz de lidar com o que estava acontecendo. Os homens de fora já começaram a entrar, e os gritos se intensificaram. Aqui, rápido! Um dos líderes do grupo gritou enquanto arrastava um colega ferido. O caos estava prestes a tomar conta de tudo. E em meio a essa confusão, Camila viu o que nunca imaginou. Um dos homens do grupo, esbaforido e com a camisa rasgada, olhou diretamente para ela. Era alguém que ela conhecia. Otávio! Sua voz tremeu. O coração de Camila parou. Otávio, um amigo de infância.
Ele havia desaparecido anos atrás e sempre acreditou-se que tinha se envolvido em problemas sérios. Camila, ouça! Ele gritou, sua voz uma súplica desesperada. Você precisa saber a verdade! O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo! A conexão entre eles parecia como um cordão umbilical, e Camila sentiu a esperança reviver em seu peito, mas também uma onda de desespero. O que você está fazendo aqui? Por que você está com eles? Ai, não tenho tempo para explicar. Otávio lançou um olhar para o homem encapuzado, que estava se posicionando na frente de Camila como um escudo. Mas você precisa entender, a sua mãe não é quem você pensa. Ela está no comando de tudo isso. Você é uma peça nesse jogo. Ele gesticulou, trazendo a urgência de suas palavras. Sangue escorreu pelo braço de um dos homens do atual grupo, e Camila sentiu o coração afundar. Isso não pode ser verdade. Ela me amava. Sempre me disse. A voz dela fraquejou, e a ideia de que sua mãe poderia ser culpada esmagava sua sanidade. Camila, não! Otávio exclamou. A sinceridade em seus olhos era como uma luz. Ela tem segredos profundos, segredos que podem te destruir. É por isso que estavam atrás de você. Eles precisam de você para completar o plano dela. E em um movimento rápido, a verdade estourou como um balão furado, arrombando as verdades que ela pensou que conhecia. Camila começou a tremer. Uma lâmpada na sala pisca, como se o universo estivesse pedindo para que ela acordasse. Você não pode me dizer que ela está envolvida com essas pessoas? O choque a paralisava. E ela olhou para Roberto buscando calor e denominação, mas o olhar dele era vazio. O que isso significava para ela? A imagem da sua mãe começava a se desvanecer como areia entre seus dedos. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ensurdecedor cortou a sala. Uma explosão exterior. A estrutura ao redor dela começou a tremer, com destroços caindo. Camila sentiu a adrenalina correr por suas veias. O pânico se espalhou e a realidade ficou atrasada. Vamos! O homem encapuzado gritou, puxando-a. Mas Camila hesitou, presa entre a dúvida e a realidade. Você está pronta para descobrir quem você realmente é, Camila? As palavras dele foram um convite, e enquanto os gritos ecoavam e a fumaça começava a encher o espaço, a mente de Camila fervia. Ela queria respostas, mas tinha medo do que poderia encontrar. E naquela confusão, um eco estava se formando, uma nova verdade estava prestes a ser revelada. Algo ainda mais profundo. De repente, um grito cortante ecoou pela multidão. Patrícia, com os olhos arregalados, apontou para a entrada. Ela! Ela está aqui! A mãe dela! Dizia a voz trêmula. Camila virou-se rapidamente, seu coração acelerando. As pessoas ao redor se moveram, abrindo um espaço, e ali estava ela, uma mulher de olhar frio e decidido, com um ar de controle em meio ao caos. Com uma presença tão poderosa que intimidava. Camila sentiu um frio na espinha. É a sua mãe. Mas algo estava errado. Você? O que está fazendo aqui? Otávio gritou, um misto de raiva e medo emanando dele. Eu estou aqui para terminar o que comecei. A mulher disse, sua voz firme. Camila, querida, você finalmente está pronta para assumir seu lugar ao meu lado. Camila ficou paralisada, a mente em turbilhão. O que isso significava? E que lugar era esse? Todos ao redor pareciam em choque, e naquele instante tudo mudou. As peças do quebra-cabeça estavam se formando. Mas o que ela pensava que eram verdades era apenas a superfície. A realidade que conhecia estava prestes a se desintegrarem diante de seus olhos. As intenções de sua mãe, a conexão entre elas, o motivo pelo qual ela havia estado tão ausente, tudo isso tinha um propósito maior.
E agora, cara a cara com a mulher que achou que conhecia, Camila se sentiu perdida. O que mais não sabia? Uma nova pergunta começava a surgir em sua mente. Quem exatamente era ela? E mais importante, estará ela pronta para o que estava prestes a descobrir? O tempo parou e o futuro, antes claro, agora era uma sombra, cheia de perguntas e perigos. A mulher se aproximou e o olhar de Camila percorreu dos olhos frios dela aos rostos dos presentes. O caos parecia desvanecer ao redor, enquanto pouco que importava era aquela figura imponente à sua frente. Camila, querida, você finalmente está pronta para assumir seu lugar ao meu lado. As palavras da mãe caíram sobre Camila como um peso, uma lâmina cortante. Não! Isso não pode ser verdade! Camila gritou, a voz trêmula e repleta de indignação. As pessoas ao redor a olhavam, seus rostos refletindo uma mistura de desprezo e curiosidade. Você, envolvida nessa coisa toda, como pôde me deixar na escuridão? A mãe hesitou, e naquele breve momento, o pânico no olhar dela deixou Camila paralisada. Você não entende, Camila. Eu fiz isso para te proteger. Há mais em jogo do que você imagina. Mas Otávio, que ainda estava presente, não se conteve. Proteger? Não! Isso não é proteção. Isso é manipulação. Você a usou. Ele avançou apontando o dedo para a mulher. Camila olhou para ele, o coração dividido entre gratidão por sua defesa e a confusão perante a revelação. As palavras de Otávio ecoaram e o caos ao redor começou a assumir uma nova forma. E então, como se tudo estivesse em devaneio, uma explosão repentina irrompeu do lado de fora. O barulho ensurdecedor fez a estrutura do hotel tremer e gritos ecoaram, seguidos por uma nuvem de fumaça que invadiu a sala. O pânico se espalhou como um fogo e as pessoas começaram a correr, desesperadas. Camila, precisamos sair! O homem encapuzado gritou, puxando-a em direção à porta. Mas, antes que pudesse segui-lo, ela virou-se efetivamente para sua mãe, um misto de raiva e dor no peito. Você fez isso! Você colocou nossas vidas em perigo! Eu não sabia que isso aconteceria! A mãe dela exclamou. A expressão dela agora é um mosaico de desespero e determinação. Apenas confie em mim, por favor! Camila hesitou, o coração acelerando. O cheiro de fumaça e o som de sirene se aproximando eram ensurdecedores. Seu mundo estava desmoronando. E, num último esforço, ela decidiu. Eu não posso confiar em você. O grito dela saiu feroz, cortante, como uma faca. Nesse instante, uma figura emergiu da fumaça. Era Roberto, com o rosto marcado pelo medo, mas também pela determinação. Camila, eu preciso te contar a verdade. Sua voz ecoava, mas a intensidade da situação tornava a compreensão difícil. E então, ele fez algo inesperado. Roberto, com os olhos fixos nos de Camila, revelou um pequeno dispositivo em sua mão. Isso é seu verdadeiro legado, e a razão pela qual todos estão atrás de você. Camila ficou perplexa. O que você está falando? Esse dispositivo, ele continuou, contém informações que podem expor tudo. A verdade sobre sua mãe, sobre o que ela está envolvida e o que eles realmente querem de você. Você é a chave! O tempo pareceu parar
A revelação caiu como um raio. Ela não era apenas uma faxineira. Havia mais, muito mais. Aquela vida que conhecia era apenas uma fachada. O legado, a herança de sua mãe, tudo começava a se ligar em sua mente. Mas o medo ainda estava presente. O que você quer dizer com a chave? Antes que pudesse procurar uma resposta, um novo estrondo cortou o ar. A parede ao lado desmoronou e o homem encapuzado foi arremessado para os lados, enquanto um grupo armado invadia a sala. "Todos no chão!" gritou o imediato. A situação agora irreversível e caótica. Camila se deu conta do quão vulnerável estava. "Camila, vamos!" Roberto puxou-a, mas sua mente estava uma tempestade. A verdade estava perto, e ao mesmo tempo a vida dela estava escapando entre os dedos. E a última coisa que ouviu foi o grito de sua mãe. "Camila, não! A verdade pode custar mais do que você imagina!" O destino dela agora estava em jogo. E a única certeza que tinha era que nenhum caminho a levaria ao que esperava. A luta pela verdade estava apenas começando. E Camila sentiu a adrenalina correr por suas veias. Uma chama acesa em meio ao caos. Como tudo poderia ter mudado tão rapidamente? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto buscava a resposta, e a liberdade que parecia sempre tão longe. Camila sentiu o peso das palavras de sua mãe ressoarem em sua mente. O rosto dela se contorceu de desespero. "Você não pode estar falando sério." Sua voz tremia. Ao redor o caos tomava conta, mas tudo parecia distante agora. O grupo de homens armados se aproximava, e o que ela mais temia era saber a verdade. "Camila, você precisa entender!" Sua mãe gritou, mas a intensidade da situação deixava as palavras dela ecoando sem sentido. Patrícia, ainda paralisada, começou a recuar, mas não havia como voltar atrás. Ali, com a vida pendendo na balança, a verdade parecia mais devastadora do que qualquer tiro que pudesse soar. Do lado de fora, o cenário só piorava. Crianças gritavam. Os policiais tentavam conter a situação, mas o caos estava fora de controle. Árvores balançavam com a força de explosões. O pânico era palpável. Camila não sabia se estava mais assustada com a confusão ou com a revelação da sua mãe. "Eu sou seu legado, Camila." A mulher insistiu, mas não conseguia fazer os olhos da filha se encontrarem. "Esse poder, ele faz parte de você, e você precisa aceitá-lo." As palavras da mãe cortaram fundo. Aceitar o quê? Ser parte de um jogo sujo? O que ela nunca quis ser? Mas antes que pudesse discutir mais, um grito estrondoso cortou o ar. A porta saltou, arremessada por um impacto violento. Um dos homens armados se aproximou, uma expressão de pânico estampada em seu rosto. "Eles estão chegando! Precisamos sacar!" E nessa fração de segundo tudo explodiu. Um raio de luz cortou o ambiente e então uma nova presença. Alguém surgiu no meio da confusão. Era um homem que ela não reconhecia, mas, ao mesmo tempo, estranhamente familiar. Ele trazia algo na mão, uma pequena caixa. E o que ele fez em seguida deixou todos em choque. Sem aviso, ele abriu a caixa e emitiu um feixe de luz. Um brilho intenso que pareciam emanar de dentro de sua essência. O desespero virou caos. Camila fechou os olhos e, enquanto um misto de vozes começava a gritar, sentiu uma onda de poder atravessar seu corpo. Uma energia que nunca conheceu. "Camila!" Ele gritou, mas as palavras dele desapareceram na tempestade de luz. E quando tudo ficou em silêncio, a sala estava vazia.
A mãe de Camila havia desaparecido para um mundo diferente e ela estava vivendo uma nova realidade. Seus olhos abriram-se lentamente e a cena diante dela era marcada por um eco de dor e confusão. Ela olhou ao redor e se viu em um local totalmente diferente, completamente isolada dos outros. Um ar tenso e elétrico enchia a sala. A verdade sobre sua mãe, sobre sua vida, agora era uma sombra. Não havia retorno. Mas algo dentro dela pulsava, algo que gritava por respostas. O que aconteceu realmente? Então, ela olhou para o homem que trouxe essa nova realidade. Quem é você? Seus lábios tremiam. Eu sou a raiz do seu passado e a chave do seu futuro. Ele sorriu de maneira enigmática, os olhos brilhando como se soubesse tudo, enquanto as palavras ecoavam em sua cabeça. O coração de Camila disparou. A confusão se transformou em decisão. Agora mais do que nunca, ela precisava saber: onde está minha mãe? Isso você precisa descobrir por si mesma, respondeu ele, enquanto o ambiente ao redor parecia vibrar com essa nova conexão. E ali, naquele momento de incerteza, Camila percebeu que cada escolha sua moldaria não apenas seu destino individual, mas determinará o caminho de todos ao seu redor. E a única certeza que tinha era que agora o verdadeiro jogo estava prestes a começar. Camila respirou fundo, o coração acelerando. A verdade sobre a mãe dela girava em sua mente como um furacão. Você não pode estar falando sério! A voz dela tremia e o desespero queimava cada palavra. Tudo o que acreditou estava prestes a desmoronar. A mãe ficou em silêncio, a tensão entre elas palpável. Camila, você precisa entender. Sou eu quem pode te proteger. As palavras da mulher saíram com tanta determinação, mas a expressão no rosto dela revelava um misto de temor e decisão. Então, o barulho ao caos lá fora pareceu crescer. O cheiro de fumaça invadia o ar. E a sala tremeu com a pressão de algo iminente. Camila olhou para Otávio, esperando ver um sinal de encorajamento. Mas ele estava tão aturdido quanto ela. Temos que sair, gritou ele, a voz alta e urgida. Camila! Por favor! A mãe insistiu. A fragilidade se infiltra em seu olhar. Se você escapar, podemos corrigir isso. Tudo o que fiz foi por você. Você me deixou na escuridão! Camila gritou, sentindo o nó de dor se apertar na garganta. Não sabia se a raiva a consumia ou se a verdade que estava prestes a ser revelada a libertaria. Um caos se espalhou pela sala, enquanto mais estrondos ecoavam do lado de fora. O grupo armado parecia se agitar, as vozes se fundindo em uma cacofonia de gritos e pânico. O homem encapuzado puxou Camila pela mão. Vamos! Agora! E ela hesitou, mas só por um momento, antes de ceder. Ao correr, não podia deixar de olhar para sua mãe. Eu vou descobrir a verdade, por mim mesma. E assim que atravessaram o portal, foram recebidos por uma luz ofuscante. Camila piscou, percebendo que a realidade estava mudando ao seu redor. As figuras de sua mãe e da sala se tornaram sombras. E quando a luz dissipou, estavam agora em um espaço diferente, mais amplo e luminoso. Uma série de explosões ecoaram nas redondezas. Mas algo dentro de Camila começou a brilhar. O feixe de luz misteriosa havia despertado algo nela. Uma intuição profunda. Envolta pelo vazio, ela podia sentir a energia pulsar,
Algo que não entendia completamente, mas estava começando a... Camila! Você precisa aproveitar isso! Otávio gritou, correndo ao lado dela. Você é mais do que apenas a filha da sua mãe. Você é a única que pode parar tudo isso. Um frio percorreu sua espinha. Mas como eu posso lutar contra algo tão grande? Camila questionou, enquanto o peso do mundo parecia se acumular em seus ombros. A urgência da situação transbordava, e ainda assim, uma centelha de coragem brotava dentro dela. Você precisa acreditar em si mesma, disse o homem encapuzado, a voz dele forte o suficiente para cortar o pânico. A verdade que você busca a torna mais poderosa. Camila olhou para a frente. As sombras que cercavam o refeitório eram a materialização de seus medos. Mas agora, em vez de temer, sentia uma força emergente. Então vamos fazer isso! Gritou, sua voz ressoando como um grito de guerra. E assim ela avançou, conhecendo os desafios pela frente. As verdades ocultas e as mentiras que poderiam desabar. Mas acima de tudo, ela estava decidida a se encontrar. A descobrir quem realmente era e o legado que a aguardava. Após o confronto, Camila olharia nos olhos de sua mãe novamente. E desta vez, a conversa seria diferente. Pegando o cuidado da revolução interna e externa que reverberaria por todos os lados. Os eventos estavam prestes a mudar, e a conexão frágil entre mãe e filha ligaria as peças que faltavam. Enquanto se afastavam do perigo, o futuro era nebuloso, mas a determinação de Camila começava a iluminar o caminho. As dúvidas ainda estavam lá, e o que mais ela não sabia? Nesse momento desafiador, era claro, a jornada apenas começava. E essa verdade pulsante entre eles era mais forte do que qualquer abraço ou despedida. Agora, pessoal, este é o momento de demonstrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que temos guardadas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa fazer parte dessa comunidade incrível.